Você é do tipo que coloca pressão ou cede às pressões que sofre? E nos relacionamentos, essa situação fica ainda mais insustentável? Pois hoje nós temos uma grande dica para você. Saiba que o amor de Deus pode te levar a superar todas as pressões da sua vida. Acompanhe nesse episódio que vai mudar a sua história. Pedro e eu estamos casados, como eu já disse em um dos nossos episódios, há 13 anos. E durante esse tempo, claro, como todo casamento, passamos por pressões. E olha, não foram poucas, né, amor? Foram muitas pressões. E hoje, quando a gente faz uma análise, né? Uma retrospectiva de tudo que vivemos, nós entendemos que se não fosse o amor, jamais teríamos chegado até aqui, jamais teríamos vencido essas pressões. Nós nos agarramos no amor de Deus antes de qualquer coisa. Mas e você? Eu gostaria que você respondesse essa pergunta aí na nossa caixinha que vai rodar essa semana. Como você vence as pressões nos seus relacionamentos? Vale a pena entender que somente Deus pode te levar a superar essas pressões. Agora, amor, antes de nós vencermos juntos, nós precisamos vencer de forma individual, não é? Porque eu me lembro de algo que o Pedro sempre me dizia. O Pedro dizia que você jamais poderá viver algo por se casar. Ou seja, tem muita gente que diz, eu só serei feliz depois que eu me casar. Não, você precisa ser feliz e logo depois se casar. E o Pedro sempre enfatizou isso. Você precisa ser para ter. Então, nós presenciamos exatamente o contrário na sociedade hoje. As pessoas estão sempre em busca do ter, tentando ser. E dessa forma as pressões só aumentam, não é? Você também passou por muitas pressões pessoais e teve que superar cada uma delas para que hoje nós conseguíssemos, né, superar juntos as pressões que vêm sobre nós. E essas pressões vêm em diferentes situações ministeriais, familiares, conjugal mesmo, né, amor? Todas as áreas. Fala um pouco sobre, eu queria que você explicasse principalmente para os homens que estão nos assistindo, como que você conseguiu vencer essas pressões que vinham sobre você, pressões mentais, pressões, né, nos seus pensamentos? A pressão, ela bate a porta de todos, não é algo individual, todos passam por pressão. Queiramos ou não queiramos, a pressão sempre está batendo a porta. E há um texto muito interessante na Bíblia que leva-nos a meditar sobre esse assunto. Hebreus 13:17 fala justamente sobre isso. Diz assim: obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso a vocês. Isso não seria proveitoso a vocês. A pressão sobre quem tem autoridade, ela é maior. Ela é maior do que sobre aquele que não tem essa autoridade. E o marido, segundo a palavra de Deus, que é o cabeça, o marido, que é aquele que direciona, a pressão é bem maior. A pressão é muito maior. Mas nós temos que entender que, da mesma maneira que há uma pressão sobre o marido, que está numa posição que muitas vezes não gostaria de estar, porque cobranças vêm sobre ele, há também aquela situação da mulher sábia, como diz em Provérbios. A mulher sábia, ela sabe ser auxiliar.
A mulher sábia, ela sabe estar junto, mesmo diante de circunstâncias desagradáveis. Então, a pressão vem, a pressão bate a porta, como há 13 anos no nosso relacionamento, bate a porta todo santo dia. Não tem um dia que não tem uma pressão, né? Mas é bom termos esse entendimento. Não estamos sozinhos. O casal, ele age junto. Então, uma forma que você traz, uma dica que você traz para que os homens que talvez estejam nos assistindo agora e que estão passando por essa situação, uma forma que você encontrou de vencer essa pressão foi entender que você não estava só e que havia um auxílio. Antes do casamento, o auxílio de Deus. Depois do casamento, continua o auxílio de Deus, mas agora o auxílio da esposa sábia também. Isso, não o auxílio é isso? da esposa sábia. Glória a Deus! O auxílio da esposa sábia, isso é muito importante. Sabe por quê? Porque tem muitas mulheres, amor, que não entendem essa pressão. E elas acham que muitas coisas não acontecem dentro de casa porque o marido está fazendo corpo mole ou porque ele não quer fazer. Mas a gente não entende que por ele estar num cargo de liderança, um cargo de chefia do lar, as pressões sobre ele, talvez, eu não vou dizer que venham de forma, que sejam maiores, mas venham de forma diferentes, né, amor, sobre ele. Vem de uma maneira, vamos fazer uma colocação aqui, uma pessoa que está tem uma autoridade sobre uma empresa. O líder maior da empresa vai cobrar daquele gerente ou diretor, vai cobrar daquela pessoa bem mais do que bem mais do que cobra, né, das outras pessoas. Uhum. Sobre o marido vem uma pressão que ele tem que prestar conta sim a Deus, mas não só sobre ele, né? Não só prestar conta dele, mas da família. Sim, porque a excelência da família depende do manuseio do marido, né? Da forma como ele lida com essa administração familiar. E quantas vezes a gente não entende que o marido às vezes chega em casa tão calado, né? O Pedro é uma pessoa muito calada, muito... ele tem o seu momento em casa de se abrir e tudo, mas no natural ele já é uma pessoa diferente de mim, mais quieta, mais, né, pensativa. Graças a Deus, porque senão a pressão, a panela, a tampa explodia, meu querido. Meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, né, que é evangélico ou não, a pressão já tinha estourado há muito tempo. E saber falar é muito importante, né? Porque às vezes o marido quer ficar mais calado, chega do trabalho, não quer conversar muito, mas ele está sob uma pressão, não só a pressão que ele traz lá do seu trabalho, né? Do âmbito externo, mas existe uma pressão interna também, né, amor? Vou chegar em casa, como que eu vou lidar com essa situação? Às vezes uma conta para pagar. Temos que aprender. Tantas situações, temos que aprender como homens, como líder da família, né, temos que aprender a contar também, né? Então você, às vezes a pessoa fala, não tem que contar até 10, outros falam, tem que contar 10 milhões. Não interessa, tem que contar. Outros não contam, outros têm o diálogo com Deus, fala com Deus. Não tem medo de apresentar a Deus a necessidade, porque Deus vai suprir todas as necessidades, é uma promessa. Então, a decisão que você tem que tomar, que você toma no lar, que você toma na família, é uma decisão importante sim. Às vezes você não quer estar na posição que você está, só que você não está só. Além de você ter o auxílio de Deus, você também tem o auxílio de uma esposa sábia. Por isso, você pode muito bem orar a Deus e falar, Senhor, ensina-me a lidar na minha casa, na minha família, e a lidar com a minha esposa, a lidar com meus filhos, porque Deus vai te orientar a tomar a melhor decisão. Na verdade, o amor vence a pressão. Esse é o título, o amor vence a pressão. O amor, ele suporta, ele sabe lidar com a pressão. Deus é amor. Deus é amor. Ele nos ensina a amar. Ele nos ensina a vencer as circunstâncias.
Então o texto fala sobre isso, justamente sobre essa questão de pressão, não é? Então, quando você tem essa pressão, que você passa por essa pressão, como o texto está falando aqui, às vezes você tem dúvidas, Ou medos, né? inseguranças, Angústias, ansiedade, né, angústias. amor? Por isso que a Bíblia diz que tem que ter na história uma mulher sábia, para que possamos também tomar a decisão, não estamos sozinhos, né? E amor, entre essa sabedoria da mulher que você coloca, muitas vezes, mulher, você que está me ouvindo, me assistindo agora, saber a hora de falar faz toda a diferença. Existem coisas que precisam ser ditas? Sim, precisam. Um relacionamento que flui, um relacionamento com base no sucesso é um relacionamento que tem diálogo. Mas esse diálogo precisa, né, amor, não é um monótono. Um monólogo, desculpa. É um diálogo mesmo. Precisa haver, gente, duas pessoas ali conversando. Muitas vezes essa conversa não é fácil. Ela chega a uma situação desafiadora, uma situação de confronto até, mas esse confronto precisa ser em amor. Ele precisa, antes de iniciado, ter Jesus convidado. Rimou, hein? Rimou. Porque o amor trabalha para benefício de todos. Sim, porque quando eu convido Jesus para estar até nos meus diálogos, até na minha conversa, ele vai trazer as palavras certas e saber o momento é primordial. E ensinar os filhos também a respeitar o pai naquele momento em que ele não quer conversar, que ele não quer abrir o coração, porque tem muitas mulheres que ficam ali em volta, né, amor? O que é? O que aconteceu? O que está acontecendo? Às vezes não é o momento, ele não está pronto para falar, porque dentro dele existem pressões, né? Ele está sob pressão. Hebreus 13:17 nos fala justamente, como já foi citado anteriormente, a pressão, ela existe. A pressão existe sobre quem tem autoridade. Essa autoridade vem de Deus. Agora a pressão, ela age na mente, age nos pensamentos. E conseguimos vencer essas pressões, essa situação do dia a dia, essa situação que bate a porta a todo instante, através do nosso relacionamento com Deus. Deus nos capacita, Deus nos orienta. O apóstolo Paulo nos informa que devemos transformar a nossa mente. Essa transformação é diária e essa transformação ocorre com a leitura da palavra de Deus. Ao lermos a palavra de Deus, ali vai sendo alimentada a nossa mente e sendo substituído aquelas circunstâncias que geram pressão, porque não sabemos como lidar. A palavra de Deus diz que ele supre a necessidade. Declaramos a palavra de Deus sobre essa situação e eu te digo uma coisa, meu irmão, Deus faz além do que você sonha, imagina e precisa. Essa é a solução das circunstâncias desagradáveis. Foi assim que muitas vezes você, passando por pressões, venceu essas guerras mentais, né, Pedro? Porque isso, como Pedro disse, a nossa mente é um campo de batalha. E quando você medita na palavra de Deus, quando você começa a liberar essa palavra e ensina isso para os seus filhos, praticando em casa, você não só vence no seu interior, mas vence no exterior e leva a sua casa a entender vitórias em Cristo Jesus, a vivenciar essas conquistas. Isso faz toda a diferença, são memórias para os seus filhos. E várias vezes, né, meu amor, eu queria que você compartilhasse isso com a gente, quantas vezes você ia para o quarto escrever a palavra, não é? Para que aquilo pudesse entrar no seu coração e transformar seus pensamentos. Cada pessoa age de uma maneira, a forma de você transcrever a palavra é muito importante. Outros mentalizam, né? Agora, outros verbalizam. Então, no caso, transcrever a palavra durante alguns instantes e meditar no que foi lido, isso aí marca, isso aí transforma, isso aí muda, isso aí renova, essa atitude renova.
E eu te digo uma coisa, na dependência de Deus, a mente, ela é trabalhada, nós nos tornamos mais próximos de Deus dessa maneira. E as decisões passam a ser vencidas Ser dia coerentes, a dia. né? Ser coerentes, né? Sem discussões, sem palavras que magoam, porque às vezes a palavra E que podem gerar dói, outras pressões, né? Isso. Gente, então para você que sempre anota as nossas dicas, fica aí. Medite na palavra de Deus. Entenda que antes de qualquer situação, Deus é amor e é esse amor que vai te levar a vencer toda e qualquer pressão. Medite nessa palavra, escreva a palavra para que o seu cérebro possa internalizar a direção do Espírito Santo. Verbalize isso em casa. Mulher, espera a hora certa de comunicar, de abordar o seu marido para qualquer assunto, principalmente se ele estiver no momento dele. Espere a hora certa de compartilhar aquilo que está no seu coração e ensine isso para os seus filhos. Eu tenho certeza que o amor de Deus vai te levar a vencer todas as pressões da sua vida. Nós aguardamos vocês no nosso próximo encontro. Deus abençoe sua vida e a sua casa.